noite a todos. Hoje, dando continuidade à nossa programação da Semana Nacional, nós iremos acompanhar um vídeo enviado pelo assistente social, o Wallace Rosa Gomes. Ele vai estar falando um pouquinho sobre os direitos da pessoa com deficiência e também a busca pelo empoderamento. Vamos conferir? Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Wallace Rosa Gomes. Sou formado em serviço social, sou assistente social, já atuei em diversas políticas públicas na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social. Tive o privilégio de trabalhar na APAE de Aimorés, na ocasião em que fizemos a implantação do Centro Dia Similar. Ali executamos e ofertamos o Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade para pessoas com deficiência e suas famílias. Centro-dia esse que, dentro da política de assistência social, é um equipamento que se destina a proporcionar acolhimento, proteção, convivência para as pessoas com deficiência com algum tipo de dependência, cujas suas famílias não tenham condições de prover estes cuidados durante todo o dia ou uma parte desse dia. Também estou aí atuando há um bom tempo nos conselhos municipais e atualmente eu estou como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Aimorés, que é um órgão paritário composto aí de 20 representantes, 10 de indicação do poder público, do segmento governamental e 10 aí eleitos através da eleição da sociedade civil, onde nós temos aí as atribuições, as funções de ser um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador desta política municipal de promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência. E é nesse sentido que a gente se sente honrados em poder participar desta Semana Nacional, em que o Brasil todo vem realizando diversas atividades. E aqui em Aimorés a gente tem a APAE conduzindo um conjunto de atividades para a sociedade, para os representantes do poder público, para todos os segmentos, no sentido de possibilitar discussões e reflexões em torno do tema central, que é o protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Essa Semana Nacional, ela inicia no dia 21 de agosto e ela segue com um conjunto de atividades até o dia 28 de agosto. Então, em nome do CMDCA, eu agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de deixarmos uma mensagem para todas as pessoas com deficiência de Aimorés, para todas as suas famílias, para todos os aimoreenses, para todos aqueles que lutam em prol aí da promoção, da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Falar dessa Semana Nacional, a gente precisa entender da onde que ela veio, como que se originou. E aí a gente traz a base normativa, que é a Lei 13.585 de 2017, que instituiu aí essas comemorações por todo o Brasil em torno da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o objetivo aí de desenvolver conteúdos, atividades para conscientização e sensibilização da sociedade sobre as necessidades específicas de se organizar enquanto coletivos, enquanto conselhos, enquanto fórum, enquanto espaços para que a gente possa avançar nas políticas públicas para esse segmento e combater o preconceito e a discriminação que ainda existe em nossa sociedade. Todo ano é escolhido um tema e para esse ano de 2020 a definição ficou por conta do nome Protagonismo que empodera e concretiza a inclusão social. Tema este que foi aí definido pela Federação Nacional das APAES com o propósito de fomentar o debate e as ações estratégicas voltadas principalmente para o destaque da visibilidade
e do papel que a pessoa com deficiência tem nesse protagonismo pela luta dos seus direitos, na promoção dos seus direitos, bem como também aí a efetiva inclusão em todos os aspectos da nossa sociedade. Este tema central da Semana Nacional, ela nos faz pensar como o protagonismo é capaz de empoderar e contribuir para que a inclusão social se concretize. Como podemos estimular o protagonismo entre as pessoas com deficiência e suas famílias, de forma que elas participem dos processos de decisões que envolvem o dia a dia das pessoas com deficiência e suas famílias. Primeiro, nós precisamos reconhecer que esta discussão ela não é simples e fácil, pois ela envolve estigmas, preconceitos, olhares que por muito tempo desconsideraram a opinião e a vontade das pessoas com deficiência. Um olhar que há muito tempo desconsideravam essas pessoas como sujeito de direitos e sujeitos capazes de opinarem, de manifestarem as suas vontades. E aí é importante a gente entender que há todo um processo histórico, um processo que vem de longa data, em que a pessoa com deficiência, ela recebe um tratamento de acordo com o contexto social em que ela estava inserida. E aí, para a gente chegar a este status de reconhecer pessoa com deficiência como sujeito de direito, como sujeito protagonista da sua história, é um caminho muito longo. E por muito tempo a gente percebeu o como que a sociedade, de um modo geral, ela fez uso de um olhar depreciativo em relação a essas pessoas com deficiência. E essa situação, embora ainda continue em nosso meio, a gente percebe que houve muitos avanços, mas ainda é preciso a gente evoluir nessa abordagem de colocarmos essas pessoas como pessoas sujeito de direitos. E a Semana Nacional ela vem com esse objetivo de sensibilizar e de oportunizar essas discussões. Recentemente, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecido aí como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela traz um olhar de quem é essa pessoa com deficiência. E aí a própria normativa, ela considera a pessoa considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, embora se constitua um grande avanço, uma grande conquista, nem sempre foi assim em nossa realidade. Com o passar dos anos, diversos termos e expressões foram aí destinadas ao modo em que as pessoas tratavam as pessoas com deficiência. Então, por muitos anos, chamavam-se pessoas com deficiências de inválidos, de incapacitados, minorados, impedidos, descapacitados, excepcionais, portadores. Ou seja, uma gama de terminologias que traziam um olhar inferior, um olhar preconceituoso e excludente. É importante a gente levar em consideração que neste processo de mudanças de terminologias, de como a sociedade tratava as pessoas com deficiência, hoje existe aí um aparato legal fortemente que traz uma perspectiva de inclusão social dessas pessoas com deficiência. No entanto, além do suporte da lei, a gente entende que é necessário que haja uma modificação nas relações sociais, para que essa intenção aconteça de fato, sobretudo para a inserção dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nas escolas, nas universidades, em todos os espaços da sociedade como um todo. É preciso a gente entender que atualmente a nossa sociedade ela está em um terreno fértil para essas discussões
e esse aprendizado. E é por isso que a Semana Nacional ela vem para contribuir fortemente neste contexto aí de superarmos todas essas abordagens tradicionais, excludentes, que nós, ao longo de muitos anos, adotamos em várias dimensões da vida da sociedade. É preciso entender nesse contexto que a inclusão da pessoa com deficiência, ela se apresenta como uma experiência de contribuição muito importante para essa reflexão. Um dos primeiros sinais que caracterizam a implementação desse processo de inclusão é a evolução e a consolidação dessa maneira que nós temos de nos referirmos à pessoa com deficiência. E lembrando, é esse o termo correto, pessoa com deficiência. E atualmente é importante a gente considerar que nós vivemos em um terreno fértil para promover cada vez mais essas discussões e esse aprendizado. E a Semana Nacional ela vem com esse objetivo. Assim, a inclusão social de pessoas com deficiência, ela se apresenta como uma experiência de contribuição muito positiva para essa reflexão. Um dos primeiros sinais que caracterizam a implementação de um processo de inclusão é a evolução e a consolidação da maneira como nós nos referimos a essa pessoa com deficiência. E lembrando, é esse termo correto, pessoa com deficiência. Por sua vez, muito além da melhor terminologia aplicada, essa evolução altera o conceito a respeito da própria condição de deficiência. Assim, em um momento tão importante que a gente vive, a inversão de paradigmas, a limitação passa a ser atribuída à sociedade, que ainda não derrubou as barreiras que impedem o pleno desenvolvimento de todos os seus cidadãos. Então a gente observa que essa inclusão social das pessoas com deficiência requer mudanças de representações e de atitudes sobre elas. Precisamos reconhecê-las como sujeitos capazes, com potencialidades para expressar seus interesses e necessidades. Partindo desse reconhecimento, já é um importante passo para superarmos os estigmas e os preconceitos que historicamente estão aí carregados em nossa sociedade. Porém, não é suficiente apenas a intenção de considerar as pessoas com deficiência como protagonismo de sujeitos. É preciso que o Estado, através das políticas públicas também, possibilite e disponibilize a estrutura necessária para a concretização desses direitos. É preciso que a sociedade se organize e reivindique do Estado a sua função em ofertar promoção e proteção social a todas as pessoas com deficiência. Esses direitos, eles são garantidos através de um conjunto de normativas existentes no nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi sancionado no ano de 2015 e que veio para garantir uma série de direitos às pessoas com deficiência. E quais são esses direitos aí que nós temos no ordenamento jurídico? Algum deles, e aqui nós podemos citar, na dimensão educacional, por exemplo, pode parecer absurdo, mas até pouco tempo nós tínhamos escolas, faculdades, instituições de ensino que cobravam taxas extras de matrículas e mensalidades diferenciadas a pessoas com deficiência. Até o fim da taxa, o Estatuto estabeleceu pena de 2 a 5 anos de pena de multa para quem impedisse ou dificultasse o ingresso de uma pessoa com deficiência em qualquer escola regular. Ainda no campo educacional, nós tivemos o avanço no estabelecimento de cotas, sendo que para o ingresso em cursos de ensino superior, técnico e até tecnólogo, nós tivemos aí uma faixa de 10% de reserva de vagas para pessoas com deficiência. Ao poder público, o Estatuto trouxe a responsabilidade de garantir o pleno acesso ao currículo escolar em condições de igualdade em um sistema educacional que realmente seja inclusivo e com total acessibilidade, oferecendo apoio especializado sempre que necessário.
Nós também percebemos que no âmbito do trabalho, do mercado de trabalho, muitas conquistas nós tivemos aí com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como a previsão de reserva de vagas para pessoas com deficiência, obedecendo uma ordem, aí um exemplo, onde empresas aí que tinham até 200 empregados, destinação de 2%, empresas de 201 até 500 empregados, uma faixa de 3% de vagas para pessoas com deficiência e por aí adiante. Nos concursos públicos também, nós tivemos aí reserva de vaga. E aí a cota ela varia de estado para estado, podendo chegar em alguns lugares até 20%, segundo a Constituição Federal. No entanto, a média é de que 10% dessas vagas são aí destinadas para pessoas com deficiência em concursos públicos. Na saúde, nós tivemos outros avanços. O Estatuto, ele trouxe a responsabilidade para o poder público de oferecer à pessoa com deficiência uma rede de serviços especializados em habilitação e reabilitação, além de garantir o acesso a hospitais e outros estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados. A lei ainda garante o tratamento domiciliar na impossibilidade de locomoção a um hospital ou clínica, com medicamentos gratuitos, assim como órteses e próteses quando necessários. Além disso, trouxe também a responsabilidade do poder público em garantir que não haja nenhum tipo de impedimento de participação de pessoas com deficiência nos seguros ou planos privados de saúde. Outras conquistas nós tivemos com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência no esporte, no lazer e na cultura, onde esse estatuto ele garantiu o acesso a diversas atividades esportivas e culturais, bem como também de lazer, no sentido de promover a acessibilidade desses espaços públicos, que é algo fundamental. Temos também, no âmbito aí dos direitos já disponíveis para pessoas com deficiência, a redução aí da isenção de alguns impostos, como o IPI, o ICMS, para a compra aí de aquisição de novos carros para pessoas com deficiência. Em alguns estados nós temos também a isenção do imposto sobre o IPVA. Além disso, pessoas com deficiência têm prioridade na restituição do imposto de renda e no caso de algumas doenças como paralisia irreversível e incapacitante, cegueira ou alienação mental, há também aí a isenção de imposto de rendimentos relativos à aposentadoria, pensão e até mesmo reforma. Também a redução no imposto de renda para alguns gastos, como a compra de cadeira de roda. No âmbito da assistência social, novos direitos foram assegurados e também foram reafirmados antigos direitos que já vinham sendo consagrados aí pela Lei Orgânica da Assistência Social, como o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que garante aí um salário mínimo à pessoa com deficiência. Além desses, existem muitos outros direitos direcionados a pessoas com deficiência. E quando qualquer um desses direitos é negado a uma pessoa com deficiência, configura-se crime. E ocorrendo a negação desse direito, ou seja, esse crime, é importante que o Ministério Público seja acionado por meio de uma representação para que esse tipo de atitude, para que essa negligência acabe em nossa sociedade. Quando o crime acontecer contra criança e adolescente, o Conselho Tutelar ele poderá ser acionado a depender da situação que envolve esta criança ou este adolescente com deficiência. Sabemos que ainda é comum, por exemplo, escolas não aceitarem crianças com deficiência, planos de saúde recusarem a inclusão de novos beneficiários. São muitas outras negligências que ainda nós temos em nossa sociedade. E a Semana Nacional ela vem justamente falar sobre isso, a necessidade de nós empoderarmos
esse sujeito, essas pessoas com deficiência e suas famílias, para que elas sejam protagonistas da sua história, para que elas reivindiquem ao Estado, ao poder público, à sociedade civil, os direitos que a elas são inerentes. E aí, enquanto presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente se coloca à disposição para somar nessa luta, para que a cada dia a gente possa avançar mais e mais nesses direitos que já estão consagrados pelo nosso ordenamento jurídico e elencarmos novos direitos para a ampliação da proteção, da promoção social aí das pessoas com deficiência. Agradeço mais uma vez a oportunidade de deixar essa pequena mensagem a todas as pessoas com deficiência de Aimorés, a todas as famílias, a toda a sociedade civil, a todos os atores políticos, públicos da nossa sociedade aimoreense, e desejar aí um forte abraço a todos, que a gente possa aí continuar na luta para cada vez mais possibilitarmos o empoderamento desses sujeitos e reconhecê-los enquanto sujeitos de direitos e protagonistas da sua história. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Muito obrigada, Wallace, pela sua participação. A APAE agradece a todos que estão assistindo, compartilhando e participando conosco dessa Semana Nacional. Nós também queremos dizer que a nossa programação ainda não se encerrou. Amanhã temos lives, vídeos e também tem a nossa tenda, que está colocada lá do lado da Caixa Econômica Federal. Lá estamos mostrando e explicando os serviços da APAE, como também expondo vídeos e depoimentos das famílias. Nós aguardamos vocês lá. Um abraço a todos.